Senhor. Para isso nós vamos orar um pouco. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Papai, no nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, diante da Tua palavra. Já experimentamos um pouco da Tua graça, da Tua alegria, do poder do Teu Espírito durante todo esse culto. E agora nós queremos ouvir a Sua voz. Então fala aos nossos corações. Assim, papai, toda a distração, toda a canseira, todo embaraço causado pelas forças das trevas sejam repreendidas agora, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala conosco e nos dê graça para que possamos te obedecer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio. Não são minhas palavras, são palavras de Moisés e não são quaisquer palavras. São as últimas, ou uma das últimas palavras que Moisés falou antes da sua morte. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e haja como homem. 1 Reis 2, 1 e 2. Essas palavras são de Davi a seu filho Salomão. Seja homem, Salomão. E Davi pronunciou essas palavras para o seu herdeiro, para aquele que reinaria no seu lugar, no seu leito de morte. Foram as últimas palavras de Davi para o seu filho Salomão. O que eu quero nos mostrar, e a gente vai constatar isso, porque invariavelmente qualquer pessoa há de procurar as palavras mais importantes para dizer aos seus amados, quando souber que essas palavras serão as últimas. Deixa eu explicar melhor. Qualquer pessoa, ao saber que a sua vida está chegando no final, ele vai procurar as palavras mais importantes para dizer aos seus entes queridos. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi, e foi assim com o Senhor Jesus também. Olha só o que João falou no começo desse capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, veja só, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Assim começa o capítulo 13 de João. O que acontece aqui? Jesus, sabendo que a sua hora é chegar, o seu ministério estava sendo cumprido, então ele prepara um jantar especial, prepara uma lição especial e prepara um discurso especial. E, conforme João vai dizer, ele no meio daquele jantar, ele se levanta e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, e ele lava o pé de todos eles, dos 12, inclusive de Judas, porque o serviço deve ser a todos, sem exceção. Então, depois de lavar os pés e dar a sua primeira lição ali, ele despede o Judas, manda o Judas embora. O que você tem para fazer, vai fazer depressa. Então, a partir daí, sem a presença daquele traidor, Jesus começa então a transmitir as suas últimas e mais importantes palavras. Jesus introduz o seu discurso falando, assim que Judas sai, ele fala: olha, agora chegou a hora do Filho ser glorificado. E depois ele diz: eu vou vos deixar por um tempo, para onde eu vou agora vocês não podem ir, mas depois à frente a gente vai se encontrar. E aí, por fim, ele pronuncia as palavras mais revolucionárias e impactantes de toda a história da humanidade: um novo mandamento eu vos dou. E é aqui onde nós vamos parar, é aqui onde nós vamos nos deter. Jesus, nesses 2 versículos que lemos, nos ordena a amarmos uns aos outros da mesma maneira que Ele nos amou, para que sejamos identificados como os seus seguidores. O amor para Jesus é uma questão de maior importância, tanto que
além de ele lançar esse amor como um novo mandamento, ele vai inspirar os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, a ensinar a igreja sobre esse amor. Ele vai inspirar os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Você vê na carta aos Filipenses, aos Efésios, aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo orando para que o amor de Deus cresça no coração da igreja, e até mesmo nas bênçãos apostólicas. Quando Pedro, a gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas no final da carta aos Hebreus, a bênção pronunciada à igreja é justamente sobre o amor de Deus, para vocês notarem qual é a importância, o tamanho da importância desse mandamento de Jesus. A primeira carta de João escreveu o Evangelho, depois ele escreve 3 cartas, né? A primeira carta, o tema central é amor. E na carta de João, ele diz, Deus não apenas ama, Deus é a própria essência do amor. E na mesma carta, ele vai nos ensinar que o amor de Deus é a evidência da nossa salvação. Escutem bem, o amor de Deus em nós é a evidência de que nós somos seus filhos. Então, para nós compreendermos as implicações desse mandamento de Jesus, nós vamos responder 3 questões. Só 3 questões curtas. A primeira é: o que exatamente Jesus nos ordena? A segunda: como vamos cumprir essa ordem? E a terceira: por que essa ordem é fundamental para a nossa identidade? Isso para nós compreendermos o novo mandamento de Jesus. O que exatamente Jesus nos ordena? Ele falou, o novo mandamento. Quem é que diz? É Jesus. Quem está decretando um novo mandamento, uma nova regra, uma nova norma, é o Senhor Jesus. A Bíblia chama Jesus, você sabe o que significa Jesus? É Deus salva. Deus salva. E quando ele é anunciado a Maria, o anjo Gabriel diz que ele será chamado Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Veja só, quem está decretando aqui novo mandamento é o Deus conosco. Meus irmãos, Jesus ordena um novo mandamento, ele decreta um novo mandamento, presta bem atenção, com a mesma autoridade que Deus o Pai ordenou o primeiro mandamento lá no Monte Sinai. A mesma autoridade que Deus, quando desceu naquela montanha com fogo, terremoto, trovões, e entregou os 10 mandamentos, entregou a lei a Moisés, a mesma autoridade do Pai, ela está em Cristo, agora a decretar um novo mandamento. No Sinai, Deus disse, amem o próximo como a ti mesmo. A exigência era um amor que vai só para frente, é um amor unilateral. Você deve amar, você deve amar, você deve amar o outro como a ti mesmo. Na última ceia, onde nós estamos, Jesus aprofundou esse mandamento e o elevou, dizer, amem-se uns aos outros. Agora já não é um amor unilateral, agora é um amor de mão dupla. O mesmo amor que eu tenho a obrigação de te amar, é o mesmo amor que você tem a obrigação de me amar. O amor que vai é o mesmo que deve vir. E esse amor não é uma questão de eu querer amar ou de eu sentir, eu estou amando. Não. Esse amor é uma obrigação. É um decreto de Deus, do seu Filho Jesus, a ser obedecido por todos aqueles que dizem seguir o Senhor Jesus. Amém? Amém. Vejam só. Vocês sabem quantos evangélicos tem no Brasil hoje? Mais ou menos? 63 milhões de evangélicos. Tá? 63 milhões. Pelo menos se dizem ser evangélicos. Aí de todas as denominações. Aí eu pergunto, quantos desses 63 milhões têm observado esse novo mandamento do nosso Senhor Jesus? Somos discípulos de Jesus ou fazemos apenas parte dessa grande multidão que diz seguir?
Multidão é problema. No domingo, eles gritam, Hosana, não é? Não foi assim? Quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, a multidão que segue está gritando Hosana. Mas o que eles gritam na sexta-feira? Hosana? Crucifica. A multidão é assim. Não tem firmeza, não tem decisão, é volúvel. Mas discípulo de Jesus é aquele que guarda os seus mandamentos. E conforme o próprio Cristo nos falou aqui, o principal deles é: amem-se uns aos outros. Amém? Amém. Me ajudem lá. Amém? Amém. Segunda pergunta é: como nós devemos? Viu? Como terminou a primeira pergunta aqui muito rápido. A segunda pergunta: como nós devemos cumprir essa ordem? Jesus disse: assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. O mandamento antigo, o primeiro mandamento, ele era impreciso. Por que impreciso? Porque ele baseava no amor que cada pessoa tinha por si própria. Agora, o jeito que eu me amo provavelmente será diferente do jeito que você se ama. Então prejudicamos o próximo. Alguém pode amar o próximo bem, o outro pode não amar nada. Então esse amor era muito variável, não é? E aí o que o Cristo faz? Ele eleva e padroniza esse amor. E ele padroniza em si mesmo. Ele diz: todos os meus seguidores devem amar uns aos outros. De que maneira? Com o mesmo amor que eu vos amei. Esse é o padrão. Já não nos baseamos em nós mesmos. Há pessoas que nem se amam. Como é que vai amar o outro? Então o padrão agora é unificado em Jesus. Amem uns aos outros da mesma maneira que eu vos amei. Assim, não há risco de um ser amado enquanto o outro é esquecido. Todos amam a todos com o amor do Senhor. E aí surge uma questão: como é que Cristo amou? Eu já falei, o primeiro versículo do capítulo 13 de João, diz lá: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Olha que coisa. O amor do Senhor é um amor que não termina, é um amor que não acaba, é um amor que não pode ser agredido ou abafado pela circunstância. Veja só: tendo amado os seus, amou-os até o fim. O Pedro estava ali, e Jesus sabia, aliás, Jesus já tinha informado o Pedro, que Pedro, ainda essa noite tu vai me negar. Jesus já sabia: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas ainda assim, o Senhor Jesus ama aquele cara que diz: eu morro por você. Mas na primeira adversidade ele diz: seus malucos, eu nunca vi esse homem, eu nunca vi esse cara na minha vida. Veja só, mas Jesus o ama. O ama, mesmo sabendo que ele vai o negar. Jesus vai à cruz, e quando Jesus ressuscita, Jesus vai atrás de Pedro, porque o Pedro já tinha se excluído do rol de discípulo de Jesus. Ele disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a minha velha vida, eu vou pescar. E vai para o mar. E Jesus vai lá no mar atrás do Pedro, da mesma maneira que encontrou o Pedro pela primeira vez. Foi lá e disse para o Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o amor de Jesus. E esse é o amor que nós devemos amar uns aos outros. Um amor que não se acaba. Amar um ao outro e amar até o fim. Amém? Amém. Apóstolo Paulo, que é um grande professor para nós, parece que ele pegou a vida do Cristo, os discursos de Cristo, e ele vai nos explicando ao longo das suas cartas. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27, ele falou: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que Cristo nos amou? Ele se entregou por nós para nos santificar e para nos glorificar, ou para nos apresentar de forma gloriosa. Não é um sentimento, não é uma coisa que pode passar. Esse amor é uma decisão de se entregar na totalidade em prol, em benefício do outro. Quando ele faz a ceia,
Ele diz: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E é com esse amor que nós devemos nos amar. Estar disposto a fazer tudo o que for necessário para o bem-estar do outro e para a santificação e transformação e aperfeiçoamento do seu irmão. Veja, nós estamos aqui no ambiente do uns aos outros, né? Então, todos os nossos irmãos, toda a comunidade de fé, ela deve se amar da mesma maneira que Cristo tem nos amado. 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai nos ensinar um capítulo inteiro, né? Vai falar sobre esse amor, e ele fala do amor ali na categoria de dons, e nós sabemos que dom é um presente que Deus nos dá, que nos capacita para exercer a nossa missão. Então é o mesmo amor que Cristo, é o mesmo amor do Cristo, é o amor que Paulo está falando no capítulo 13. E lá ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, olha, sem esse amor, tudo é inútil. Então, não importa o que você faça e como você faça, se você não faz isso motivado por esse amor de Deus, por melhor que seja aquilo, por melhor que seja a performance e até mesmo o resultado daquilo que você faz, se não é baseado, mergulhado e inundado desse amor, é inútil. Não serve para nada, não glorifica a Deus, não traz benefício nenhum para você. E aí, depois que ele dá essa advertência, ele explica o que é então esse amor, que é o amor de Deus, que é o amor com o qual Cristo nos amou e o amor no qual nós devemos amar uns aos outros. Ele diz: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. Não facilmente, né? Demora muito. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Isso não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com decisão. Tem a ver não com emoção, mas com ação. Esse é o amor que Deus, Senhor Jesus, exige, o qual nós devemos amar uns aos outros. O padrão para os discípulos de Jesus, como vocês estão a perceber, é muito elevado. Não basta amar uns aos outros. Nós nos amamos aqui, assim. Não basta. O padrão de Cristo é mais elevado. Nós devemos amar uns aos outros, mas devemos amar com o mesmo amor que Cristo nos amou. Ou seja, nós devemos nos dedicar total e intencionalmente uns aos outros para o seu bem-estar, para a sua santificação e para o seu crescimento espiritual. Nós vivemos ou devemos viver em prol um do outro. A terceira e última questão: por que essa ordem é fundamental para a nossa identidade? Jesus disse: nisto todos saberão que sois meus discípulos. O que identifica uma pessoa como seguidora de Jesus não é como muita gente tem pregado atualmente, não são os seus bens, porque o que nós mais vemos hoje é que o sinal da bênção de Deus para os seus filhos é riqueza, é saúde, é prosperidade, como eles falam. Não. O que nos identifica como seguidores de Jesus não são os nossos bens, não são os nossos talentos, nossos recursos naturais ou mesmo sobrenaturais, os dons espirituais, nada disso. Nossa, mas quando fala em línguas, olha, tem dom de revelação, eu sei, ele põe a mão no paralítico e o paralítico anda. Nada disso nos identifica como seguidores de Jesus. O que vai nos identificar como seguidores, como discípulos de Jesus, unicamente o amor de Cristo. É o amor de Jesus que você dedica ao outro.
E aqui nós precisamos fazer uma pequena observação que, embora o mandamento do Senhor Jesus seja para cada um de nós, você, Eliel, você, Jefferson, você, cada um de vocês devem praticar esse novo mandamento, deve obedecer, deve andar de acordo com essa nova regra do Senhor Jesus, que é amar o outro. Mas o que Cristo está avisando aqui é a comunidade. Cristo está avisando a igreja, é o todo, é a comunidade de fé. Por isso ele está dizendo uns aos outros, né? Lá na lei do Moisés, como eu falei, esse amor ele era só para frente, ele era unilateral, o dever de cada um amar o outro como a si mesmo. Por quê? Porque pelo menos, minimamente, isso preservava a sociedade. Cada um ama o seu próximo, vamos viver aqui mais ou menos em ordem, mais ou menos respeitando um ao outro, tá bom, ok. Agora, o amor que o Senhor exige de nós, já não é esse amor unilateral, não é um amor que apenas vai, é esse amor recíproco, ou seja, esse amor uns aos outros, ele vai proporcionar à comunidade de fé a comunhão e a unidade. O que vai nos manter unidos no mesmo propósito, na mesma direção, é justamente a prática desse mandamento. É somente, irmãos, amando uns aos outros como o Senhor nos amou, que nós permaneceremos como igreja única. Glória a Deus, aleluia! E essa igreja unida pelo amor do Senhor reflete ao mundo que ali há seguidores de Jesus. Ali há uma comunidade, não é uma comunidade espírita, não é uma comunidade de clube de futebol, ou seja lá o que for. É uma comunidade de seguidores de Jesus. Olha que privilégio, que honra, irmãos, nós sermos reconhecidos por esse mundo de cabeça para baixo, um mundo que a cada dia que passa, como a própria Bíblia alerta, vai de mal a pior. Como o próprio apóstolo João vai dizer, que jaz no maligno, está sepultado esse mundo no maligno. E uma luz pode resplandecer nessa escuridão. E essa luz é essa comunidade de fé que se ama como são amados por Cristo Jesus. É um privilégio muito grande. É alto custo? Sim, mas vale a pena. Por isso, a prática desse amor ela é indispensável na nossa comunidade. Porque quando nós amamos uns aos outros, quando nós mantemos essa comunhão e essa unidade através desse amor, então nós somos identificados, reconhecidos como discípulos de Jesus. Amém? Amém. Então eu já respondi as 3 questões. O que exatamente o Senhor Jesus nos ordena? O novo mandamento é esse, que nós nos amemos uns aos outros. E como é que devemos cumprir ou amar uns aos outros? Devemos amar uns aos outros da mesma maneira que Ele nos amou. E por quê? Nós devemos amar assim como Ele nos amou, porque somente dessa maneira nós seremos reconhecidos, todos saberão que nós somos seguidores de Jesus. Cinco segunda-feiras passadas, as 5 últimas segunda-feiras, nós estivemos aqui estudando uma introdução à interpretação dos textos bíblicos. Como compreender melhor, como olhar, observar e perceber o que o texto realmente está falando conosco. E eu me lembro que o professor disse que um dos requisitos para uma correta interpretação que era ler repetidamente, ler várias vezes o texto, não é? Ler em várias versões da Bíblia. E a terceira dica qual era? Leia, por exemplo, aqui nós falamos de João 13, 34, 35, mas para você entender bem esse versículo, você tem que ler os versículos anteriores e os versículos que vêm depois. Isso te ajuda a perceber. Mas veja só, meus irmãos, o versículo 35, como esse nos ajuda?
vos dou, que vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ok, versículo 36. Perguntou Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não podes me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Não, a impressão que nos dá aqui é que Pedro nem ouviu o novo mandamento. O assunto mais importante aqui, eu vos dou um novo mandamento. E aqueles homens estavam bem acostumados com essa história de mandamentos, porque eles cresceram aprendendo os mandamentos da lei de Moisés. E aí vem Jesus, naquele choque cultural que acabou de lhes dar ao lavar os seus pés. Eu vos dou um novo mandamento, vocês têm que amar uns aos outros da mesma maneira que eu amei vocês. E é dessa maneira que vocês serão reconhecidos como meus discípulos. O Pedro parece que não ouviu nada. Olha a pergunta do Pedro: para onde você vai? Gente, se ele ouviu, ele está simplesmente ignorando aquilo de mais importante que o Senhor Jesus está a falar. E como é que isso pode nos ajudar a compreender as implicações do mandamento de Jesus? Irmãos, essa afirmação de Pedro nos faz pensar o seguinte: sem a graça de Jesus, nós não podemos nem compreender o que significa amar o outro como Cristo nos amou, e muito menos praticar. Se o Senhor Jesus não tiver misericórdia e não nos der a sua graça, nós nem entender as suas palavras vamos entender. Pior, praticar. É por isso que no mesmo contexto, veja, capítulo 13 até o capítulo 17 é no mesmo cenário. Jesus está ali no cenáculo e ele vai falando, como eu falei, as últimas lições, os discursos mais importantes, as palavras principais do coração do Cristo, ele está derramando para os seus discípulos ali, e no capítulo 17 ele ora. E veja só um trechinho da oração que Jesus faz antes de ir à cruz: Pai, eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. O que nos conecta em Cristo? O que conecta Cristo em nós, senão o seu amor? Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Veja, irmãos, Jesus ser conhecido no mundo, o fato de sermos reconhecidos como seguidores de Jesus, nós não estamos chamando atenção para nós. O mundo olha para nós e nos reconhece como seguidores de Jesus. Ele é o principal, ele é o centro da história, ele é a pessoa mais importante de todo esse discurso. Então, conhecer a Cristo, o mundo conhecer a Cristo, depende muito de nós pregarmos o Evangelho, mas vivermos o Evangelho que pregamos, que é amar uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. Amém? Amém. Então, o que devemos fazer? Penso que o primeiro passo a dar, nós já percebemos a importância, o peso e o como é fundamental amarmos uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. E já vimos como Pedro, que sem a graça dele a gente não pode conseguir. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, irmãos, é orar, é buscar, é pedir ao Senhor para que encha o nosso coração desse amor. E o próprio João,
ele vai dizer lá na primeira carta que essa é a convicção que nós temos. Essa é a certeza que nós temos. Qual é a certeza que nós temos? A certeza que nós temos é que se orarmos, se pedirmos a Deus de acordo com a vontade dele, você pode considerar essa oração como já respondida. Aquilo que nós pedimos a Deus, sendo vontade de Deus, você pode considerar como já recebido. Ou seja, se nós orarmos pedindo a Deus que enche o nosso coração do seu amor, essa é uma oração que certa e prontamente o Senhor responderá. O nosso coração será cheio do amor de Deus. Por quê? Porque o grande interessado que o mundo conheça o seu Filho através da sua igreja, através de seus seguidores, é o próprio Senhor. Então, o amor está no plano de Deus, o amor está no projeto de Deus, o amor é decreto de Deus. Então, a primeira coisa que devemos fazer é orar. Você já orou pedindo a Deus, Senhor, encha meu coração do teu amor? Se você nunca fez isso, coloca na sua agenda de oração a partir de agora. Amém? Uma dica que eu quero dar a vocês, talvez alguns já fizeram, outros não. Vocês já pararam para observar as orações que são feitas no Novo Testamento? Porque, irmãos, muitas vezes nós oramos coisas que nem é para orar. Por exemplo, Jesus falou assim, sobre o que você vai comer, vestir ou beber, essas coisas você não deve nem orar. Essas coisas são preocupação dos pagãos. Mas, veja só, via de regra, nós estamos orando por nossas necessidades, não é? Senhor, o aluguel amanhã. Oh, meu Deus, o casamento do pastor é no próximo sábado, ainda não comprei nenhum sapato, e ainda nem tenho dinheiro para esse sapato. Nossas preocupações são materiais, via de regra. Mas observe um pouco as orações que são feitas no Novo Testamento, as orações apostólicas. Olhe para as orações que o apóstolo Paulo fez. Você não vai ver Paulo orando por comida, orando por bebida, orando por roupa, porque essas coisas o seu Pai que está no céu sabe que você precisa. Então, primeiro vamos orar pedindo a Deus encher o nosso coração de amor. Segundo, vamos observar, vamos aprender com os apóstolos a orar. E pode achar Efésios capítulo 3, versículo 14. Para só nós percebermos uma amostra do poder dessas orações. Vamos ler juntos. Amém? Vamos ler juntos. Por essa razão, dobre os joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E assim conhecer esse que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos os sempre. Amém. Glória a Deus. Essa é só uma oração de várias do Novo Testamento, orando justamente para que a gente receba pelo poder do Espírito Santo esse amor, para que a gente compreenda, porque esse amor ele ultrapassa o entendimento. Como é possível você se ajoelhar e lavar o pé de uma pessoa que vai te vender
E você a saber. Vai lá, vai logo, vai lá, Judas, fazer o que você tem para fazer. Tá? Como é possível você se ajoelhar diante de um traidor e lhe lavar os pés? Não dá para entender, mas dá para praticar. Porque quando formos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, nós compreenderemos como igreja todas as dimensões do amor de Deus. Então, 2 tarefas para você essa semana. Vamos pedir a Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Outra Bíblia vai dizer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu Espírito que habita em nós. Então, vamos pedir a Deus. Deus, encha o nosso coração do Teu amor. E segunda tarefa, vamos abrir a Bíblia, escreve lá no Google. Eu sei que todos vocês conhecem o chat GPT, vai lá no chat e escreve assim, liste para mim todas as orações do Novo Testamento que falam de amor. Tá bom? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Já é sábado, né? O evangelista Léo está pedindo para vocês cooperarem lá na Igreja do Fênix na quarta-feira.